Mas deixa eu trazer uma informação que, aliás, tem a ver muito com a Universidade Federal da Paraíba, é que o Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB divulgou o boletim macroeconômico do terceiro trimestre. De acordo com a pesquisa, a inflação fechou o período com mais de 5% em alta. Rafael Leite traz mais informações sobre esse estudo. Um resumo econômico das principais variáveis que devem ser acompanhadas pelo consumidor no dia a dia. O boletim é produzido a cada 3 meses por pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB, o LabMec. Aqui comigo, Cássio Nóbrega, ele que é o coordenador do laboratório. A gente começa falando de inflação, que fechou no país com mais de 5% de aumento no terceiro trimestre desse ano. Quais as implicações disso? Olha, a inflação é um fato econômico muito conhecido por todos nós brasileiros. Quanto maior a inflação, menor o poder de compra da sociedade. Então, a perspectiva é de que aumentos de inflação geram perda de renda e você não consegue comprar hoje a mesma quantidade de bens que você conseguiria comprar se os preços não tivessem mudado. Um exemplo na prática disso, Cássio, quando a gente vai ao supermercado, por exemplo? É você levar para o supermercado hoje R$100, fazer comprar uma quantidade de produtos. Se a inflação continua aumentando, você levando os mesmos R$100 amanhã, você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de produtos. A gente vive isso na realidade, né? Muito comum, né? A gente, quando encontra com algumas pessoas, seja em qualquer lugar, fala isso. Nossa, como tá caro, né? Tal produto. Sim, sem dúvida, né? Nós temos um histórico muito ruim de inflação. A chegada do Plano Real veio estabilizar esse problema nacional e o que nós vimos nos últimos anos muito em decorrência do aumento dos preços dos combustíveis, muito em decorrência dos preços da alimentação gerados pela pandemia. Isso voltou a ser um tema recorrente na economia brasileira. Efeito dominó. Quando a inflação sobe, os juros tendem a subir. Como é que então está atualmente a taxa Selic? Sim, o Banco Central utiliza um mecanismo amargo para combater a inflação no Brasil, né? Um desses mecanismos é justamente o aumento das taxas de juros, com o intuito de reduzir demanda, de desaquecer o consumo. Então, ele aumenta as taxas de juros em resposta a esse aumento da inflação. Como o acumulado do ano da inflação ela está em queda, apesar de ter esse valor alto aí no terceiro trimestre, o Banco Central tem respondido também com reduções na taxa Selic. Nós começamos o ano com uma taxa superior a 13% e atualmente estamos com uma taxa Selic de aproximadamente 12,25% ao ano. A gente muda um pouco de assunto, fala agora de desemprego, né? Como é que está a situação, seja estadual e nacional? Houve queda? Sim, tanto a taxa de desemprego nacional quanto a da Paraíba, ela teve redução, né? Por exemplo, atualmente a taxa de desocupação no Brasil é de 7,7%, na Paraíba é de 9,3%. Mas ambas tiveram tendência de queda quando comparado com o segundo trimestre de 2023, desculpe. Lógico que a gente não pode comemorar, né? Quase 10% da população em casa procurando uma vaga no mercado de trabalho, mas os números mostram que estão caindo. Sim, qualquer dado de desemprego, ele preocupa, né? Mas a tendência ela é de queda. A gente já teve um cenário mais pessimista com dados superiores à casa de 2 dígitos, né? Então, atualmente, tanto a economia nacional quanto a paraibana, elas estão abaixo desses 2 dígitos, sinalizando como uma tendência de queda. A cesta básica, né, uma das preocupações não só do brasileiro, mas também do paraibano, ela vem em tendência de queda. Nós temos hoje a cesta básica mais baixa do país? Sim, como eu já havia ressaltado anteriormente, a inflação no Brasil, um dos itens que mais pesou para a inflação nacional foram os alimentos, né? E aí é onde entra a cesta básica. A Paraíba, nos últimos anos, ela tem tido uma cesta básica, um valor médio inferior à média nacional, né? Quando a gente compara, por exemplo, os dados de 2023, setembro de 2023 com setembro de 2022, chama a atenção, por exemplo, para o preço do tomate, que teve um aumento de 60% dentro desse período, e por outro lado tem o óleo e o feijão que tiveram reduções nos preços de 23% para o óleo e 15% para o feijão. Atualmente o valor da nossa cesta básica está em torno de R$ 572, já foi superior a R$ 600.
Esse boletim das contas econômicas, como eu disse no início, ele é divulgado a cada 3 meses. O telespectador tem acesso ao boletim integral na página do LabMec. Eu queria que você desse mais informações e falasse que a gente ainda tem, né, o último boletim do 4º trimestre de 2023 para a gente falar sobre as perspectivas para o próximo ano. Fechando as contas nacionais do ano 2023, a gente atualizar esse boletim e trazer as informações para o ano, né? Sempre enfatizando aquelas contas do último trimestre. A gente quer começar sempre o ano seguinte com o pé direito. E aí, as perspectivas para 2024? Então, do ponto de vista do boletim, a gente pretende construir um indicador novo, que é um indicador de atividade econômica, não só para Paraíba, mas para todos os demais estados da região Nordeste, e ter esse acompanhamento em uma velocidade maior do que a dos dados oficiais. E do ponto de vista econômico, esperar que a inflação continue com tendência de queda, que os juros também acompanhem essa tendência com redução. Os juros influenciam a nossa vida de diversas formas, as nossas escolhas, enfim. E esperar uma melhora na atividade econômica. Esse é um desejo de materialização que vai afetar positivamente todos nós, né? Resumindo, para a gente fechar, vamos presentear nessa época do ano, mas com o pé no freio. Exatamente. O orçamento domiciliar sempre equilibrado é importante. Ok, muito obrigada pelas informações. Volto com você, Hermes. Ok, obrigado, Rafael, obrigado também ao professor Cássio.